O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta quinta-feira a visita de Darren Beattie, assessor de Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem uma movimentação acontecendo nos bastidores do poder que muita gente ainda não entendeu direito. E eu vou te falar com todas as letras. Isso não foi uma simples visita diplomática. Isso teve cara de teste político. Teve cara de recado, teve cara de pressão. Porque quando um nome ligado diretamente ao governo Trump tenta vir ao Brasil, procura Jair Bolsonaro e, segundo reportagens, também busca se aproximar justamente de quem vai comandar a justiça eleitoral em 2026, isso deixa de ser protocolo e vira xadrez de poder. E o que aconteceu depois? Moraes primeiro aceitou, depois voltou atrás. O Itamaraty entrou no circuito e Lula disse publicamente que proibiu esse assessor de Trump de entrar no Brasil. E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha pra cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Agora a pergunta é, o que está realmente em jogo nessa visita? Era só uma agenda diplomática ou os Estados Unidos queriam entender de perto o ambiente político e eleitoral brasileiro antes da disputa de 2026? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, bastidores que ninguém te explicou até o exato momento. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de hypar o vídeo pra gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Vamos organizar a história. Nos últimos dias veio à tona que Darren, um nome ligado ao governo Trump, hoje associado à formulação da política dos Estados Unidos para o Brasil, queria vir ao país. O pedido formal mais conhecido era para visitar Jair Bolsonaro na prisão. Os advogados de Bolsonaro solicitaram essa autorização ao Supremo. Alexandre de Moraes, no primeiro momento, autorizou. Só que depois ele voltou atrás. E por que ele voltou atrás? Porque o Itamaraty informou ao Supremo Tribunal Federal que a finalidade diplomática para a entrada do assessor de Trump no Brasil não batia com essa visita a Bolsonaro. Segundo os documentos citados pelas reportagens, o visto estava relacionado à participação em um fórum sobre minerais críticos e a reuniões de governo. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores alertou que essa visita em ano eleitoral poderia ser interpretada como ingerência indevida em assuntos internos do Estado brasileiro. Logo depois, o caso escalou ainda mais. Lula declarou que esse assessor americano foi proibido de entrar no Brasil. E segundo a Associated Press, o integrante do governo afirmou que o visto foi revogado por omissão de informações e mentiras sobre o verdadeiro objetivo da viagem. Ou seja, o caso saiu de uma autorização judicial e virou crise política e diplomática. Agora vem um ponto que muda completamente o peso dessa história. Se fosse qualquer estrangeiro, qualquer assessor secundário, qualquer curiosidade diplomática, talvez esse caso nem estivesse no radar. Mas não, estamos falando do assessor direto do governo Donald Trump. Segundo a Reuters, ele foi recentemente colocado num posto de aconselhamento sênior ligado à condução da política dos Estados Unidos para o Brasil. E isso importa demais, porque nesse cenário ele não é um observador aleatório, ele é um agente político carregando sinalização. E tem mais, a própria Reuters lembra que Darren já vinha criticando o governo Lula e Alexandre de Moraes, inclusive com declarações públicas duras nas redes. Então, quando uma figura com esse histórico tenta visitar Bolsonaro, justamente no momento em que o Brasil entra na zona mais sensível da preparação eleitoral, o simbolismo explode. Na prática, isso deixa de ser uma simples viagem. Isso passa a ter valor político, valor narrativo, valor estratégico, porque o gesto por si só já comunica uma grande mensagem. Washington está de olho e está olhando para os pontos mais sensíveis do tabuleiro brasileiro. Agora pensa comigo, por que visitar Jair Bolsonaro? Essa é uma pergunta que muita gente responde de forma rasa, mas o ponto não é apenas pessoal, o ponto é político. Bolsonaro, mesmo preso, continua sendo um símbolo poderoso da direita brasileira, continua sendo referência para uma parte enorme do eleitorado, continua sendo o centro de gravidade de uma disputa política que ainda está muito viva. Então a visita desse nível não seria apenas uma conversa com um ex-presidente, seria um gesto de
reconhecimento, um gesto de legitimação, quase um aceno internacional para dizer: essa peça continua no jogo. Isso pesa ainda mais porque Donald Trump é aliado político de Bolsonaro há anos. Segundo a AP News, Trump chegou a classificar o caso contra Bolsonaro como politicamente motivado. Ou seja, a leitura possível aqui é muito clara. Visitar Bolsonaro seria também uma forma de internacionalizar o caso Bolsonaro, levar o assunto para além do noticiário brasileiro, transformar a situação dele em tema de atrito diplomático. E quando isso acontece, o governo Lula entende o risco imediatamente. Mas agora entra o detalhe mais sensível de todos. Segundo reportagem publicada neste sábado pelo Metrópolis, além da visita a Bolsonaro, Derin também teria pedido audiência ao ministro Cássio Nunes Marques para tratar das eleições de 2026. E isso muda de patamar o entendimento da história. Por que, você pode perguntar? E eu te respondo. Porque Nunes Marques será o presidente do TSE durante as eleições gerais deste ano. Então vamos ser francos. Se um assessor ligado à política dos Estados Unidos para o Brasil tenta abrir um canal direto com Bolsonaro e, segundo reportagens, também tentar falar com o futuro presidente do TSE, isso não é um movimento banal. Isso é a aproximação com duas áreas centrais da disputa brasileira: o polo político da direita e o centro institucional que vai arbitrar a eleição. É justamente aqui que o caso ganha cara de bastidor pesado, porque mesmo que a reunião não tenha acontecido, mesmo que tudo tenha sido barrado antes, o simples fato de esse canal ter sido buscado já é politicamente revelador. Agora repara o dilema de Alexandre de Moraes. Se ele mantivesse a autorização, abriria espaço para um movimento internacional extremamente sensível em ano eleitoral. Isso poderia ser usado politicamente de mil formas, como gesto humanitário, como observação externa, como narrativa de perseguição, como prova de que o caso Bolsonaro está sendo acompanhado internacionalmente. Mas quando ele revoga a autorização, o efeito também é explosivo, porque aí a leitura do outro lado vira a seguinte: se barraram é porque não querem revelar algo a mais. Se barraram é porque existe desconforto. Se barraram é porque o assunto toca em nervos expostos. Ou seja, Moraes caiu num cenário clássico de alto custo dos dois lados. E o que tornou o recuo juridicamente defensável foi justamente a entrada do Itamaraty, dizendo que a visita não estava dentro da moldura diplomática informada para o visto e que poderia ser interpretada como ingerência indevida. Na prática, Moraes tentou sair desse labirinto pela porta institucional, mas o dano político já estava feito. Porque a essa leitura, o recado já tinha sido captado por todo mundo. O caso Bolsonaro, a eleição brasileira e a relação com Washington estava se encostando no mesmo tabuleiro. E agora vem a pergunta decisiva: por que Lula resolveu endurecer tanto? A resposta oficial é soberania, reciprocidade diplomática e irregularidade na justificativa do visto. Segundo a AP News, Lula vinculou a decisão a um movimento anterior dos Estados Unidos envolvendo o visto de autoridades brasileiras, e o governo também sustentou que houve omissão de informações sobre o real objetivo da visita. Mas politicamente, a leitura é maior. Na minha análise, o governo Lula enxergou 3 riscos ao mesmo tempo. Primeiro, o risco de Bolsonaro virar pauta diplomática internacional. Segundo, o risco de o entorno de Trump tentar se aproximar de figuras centrais do processo eleitoral brasileiro. Terceiro, o risco de a narrativa de fiscalização externa ou pressão internacional começar a contaminar o ambiente político antes mesmo da eleição começar de verdade. E é aí que o Planalto endurece, porque do ponto de vista do governo, permitir essa movimentação seria aceitar que uma potência estrangeira encostasse em temas que Brasília considera estritamente internos. Agora deixa eu te falar a parte mais importante desse vídeo e presta bastante atenção, porque muita gente olha para esse caso e enxerga apenas uma confusão diplomática. Eu acho isso pequeno demais. O que aconteceu aqui parece mais um ensaio de força, um teste de limite e uma tentativa de medir reação, porque os Estados Unidos não precisam anunciar formalmente que querem observar o Brasil para gerar efeito político. Basta se aproximar das peças certas, basta mostrar interesse nos pontos certos, basta tocar nos fios mais sensíveis. E quais são esses fios? Bolsonaro, Moraes, TSE, eleição de 2026. Quando esses 4 elementos começam a aparecer dentro da mesma história, o caso deixa de ser episódico e ele passa a ser estrutural. E é por isso que o governo reagiu, é por isso que Moraes recuou e é por isso
que a tensão cresceu, porque todo mundo entendeu que o assunto real não era apenas uma visita, o assunto real era o peso político da visita. No fim das contas, essa história revela uma coisa muito séria: a eleição brasileira de 2026 não vai ser disputada apenas no voto, no horário eleitoral ou nas redes sociais. Ela também vai ser disputada na narrativa internacional, na pressão institucional, na leitura geopolítica e na tentativa de mostrar fatos internos em assunto global. E talvez seja justamente isso que mais incomodou Lula. Não foi só a presença de um nome ligado a Trump, foi o que essa presença simbolizava. O símbolo de que Washington queria encostar, olhar de perto e entender como está o terreno político brasileiro. E quando um governo sente que estão tentando olhar demais para dentro, ele reage. E foi isso que aconteceu. Agora eu quero saber a sua opinião. O governo Lula agiu para proteger a soberania do Brasil ou agiu porque sentiu a pressão vinda por Trump chegando mais perto do processo eleitoral? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a sua visão. E para você não perder mais nenhum conteúdo semelhante a esse, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. E eu te vejo no próximo vídeo.